Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos então a mais uma aula de linguagem C++. E hoje eu quero falar com vocês sobre o uso de ponteiros. Algumas pessoas dizem que ponteiro é difícil, eu não acredito nisso, é tranquilo, só que ponteiro tem que ser visto em algumas etapas. Mesmo este vídeo será produzido em algumas etapas, em alguns trechos onde eu vou estar pedindo para vocês fazerem a pausa do que eu coloquei para depois darmos continuidade. Antes de mais nada, antes de falar sobre qualquer coisa sobre ponteiro, vamos lembrar sobre os tipos de dados que a linguagem C++ dá suporte. Então nós podemos trabalhar com um tipo de dado chamado bool, char, nós temos o int, float e nós temos o double. Esses são os tipos de dados clássicos. O bool ocupa 8 bits, ou seja, 1 byte. Né? O char também ocupa 8 bits. O int ocupa 32 bits, ou seja, 4 bytes. O float também ocupa 32 bits. E de uma maneira geral, a gente pode considerar aqui o double como 64 bits. Muito bem, nós temos esses tipos de dados. E nós temos também um último tipo primitivo que nós não estudamos antes, chamado pointer, ou seja, ponteiro, representado como o uso de um asterisco. Esse tipo de dado, qual é o espaço que ele ocupa? Qual a quantidade de bits que ele ocupa? Essa resposta nós vamos perceber ao longo desta aula, ok? Então, é uma resposta que a gente vai ter no final de toda a apresentação que estamos fazendo. Eu coloquei o pointer, o ponteiro, aqui como tipo de dados, porque eu o considero desta forma. Existem duas linhas de pensamento. Existem as pessoas que não aceitam o pointer como um tipo de dados, e há pessoas que aceitam o pointer como um tipo de dados. Eu, particularmente, aceito como tipo de dados, eu faço parte desta linha de pensamento. Por quê? Vejamos. Quando eu digo que isso aqui representa um dado, esse dado vai ser armazenado na memória. Eu vou armazenar esse dado na memória. Se eu armazeno um dado na memória, logo esse dado ocupa um espaço da memória. Ok? O ponteiro também ocupa um espaço da memória. Se ele ocupa um espaço da memória, ele é um dado. Porque tudo que está dentro de um computador ou é dado ou é código. Ou é informação armazenada em memória ou é código manipulando esta informação. Por esta razão, eu faço parte do grupo de pessoas que considera os ponteiros como tipos de dados. Vale a pena ressaltar que o tipo de dado pointer é diferente dos demais tipos de dados. Esses tipos de dados são associados a variáveis. E o que é uma variável? A definição mais simples de variável é uma região de memória usada para armazenar um determinado dado por um espaço de tempo. Qual é o tempo? O tempo de processamento do programa. Então, nestes tipos aqui, double, float, int, char, bool, eu estou armazenando o dado na memória. Se eu tenho aqui uma memória, vamos dividi-la aqui em alguns segmentos, e armazenei um dado aqui, nessa posição, ele vai permanecer aí por um certo espaço de tempo. Agora, e o pointer? E o tipo de dado pointer? O que o define? Vejamos. Pointer. Uma variável do tipo pointer, ou seja, ponteiro, do tipo pointer, é
uma forma especial. Opa, então temos aqui já um diferencial, hein? Então, o tipo de dado pointer ele é especial, ele é diferente deste outro conjunto. Uma variável do tipo pointer é uma forma especial de armazenar o endereço de memória de outra variável. Então, nós temos que um pointer é um tipo de dado especial usado para definir uma variável. Claro, uma variável vai ser desse tipo. Se é um tipo de dado, eu vou ter que ter uma variável sob esse critério. Essa variável especial ela é usada para armazenar o endereço de memória de uma outra variável. Então, se eu for trabalhar com um ponteiro, esse ponteiro vai estar associado a uma outra variável do meu programa. Faça pausa no vídeo, tome nota, eu vou apagar a lousa e na sequência a gente volta com algum outro detalhamento. Muito bem, considerando que ponteiro é uma variável, a variável pointer, a variável ponteiro, é uma forma especial de poder armazenar o endereço de memória de outra variável, vamos considerar ainda que ponteiro deve estar associado ao tipo de dado da variável que aponta. Então veja, se ponteiro é uma variável, aliás, uma variável do tipo ponteiro é uma variável especial que armazena o endereço de memória de outra variável, essa variável só pode ter dois conteúdos. Ou ela aponta para o endereço de uma variável, ou ela não aponta para endereço nenhum. É claro que quando eu tenho acesso ao endereço de uma variável, eu tenho acesso também ao seu conteúdo. Mas o ponteiro só tem essa finalidade, de estar associado a uma variável. Então vamos imaginar, você tem aí uma variável chamada A do tipo inteiro. Você vai ter que criar um ponteiro, né? Esse ponteiro, eu gosto muito de começar o nome do ponteiro com P. Ou você pode usar PT de ponteiro, né, um underline e o nome. Vamos considerar aqui, ó, PT underline nome. Se é um ponteiro, eu vou colocar o asterisco aqui na frente da variável. Então eu sei que é uma variável ponteiro. Eu quero apontar essa variável, esse ponteiro, eu quero apontar para a variável A. Muito bem, a variável é do tipo inteiro, então eu vou dizer que o meu ponteiro é também associado a este tipo. Se a minha variável é um float, float B, então eu posso criar aqui float, asterisco, PT, underline B, por exemplo. Então eu vou associar o ponteiro de B à variável B, assim como estou fazendo o ponteiro de A à variável A. Então, o ponteiro vai ter que estar associado à variável e também ao seu tipo, ok? O ponteiro está associado à variável e ao seu tipo, beleza? Um detalhe, quando eu uso a nomenclatura de asterisco, existem pessoas que colocam assim, vamos considerar aqui só um int. Int espaço, um espaço ponteiro, espaço variável, definindo um ponteiro. Há pessoas que fazem assim, int ponteiro, espaço, né, aqui, ponteiro variável, assim. As duas formas são aceitas pelo compilador, mas este estilo aqui é mais popular, então eu vou estar baseando nesta forma. Perfeito? Se você achou isso aqui importante, tome nota, principalmente desta observação. Eu vou apagar esse trecho, a gente volta dando continuidade, explicando mais alguns detalhes, inclusive
por que o tipo de dado do ponteiro tem que estar associado ao tipo de dado da variável que ele vai apontar. Muito bem, então, a partir deste quadro que eu desenhei aqui, desenhei um bloco de 32 bits. 32 bits é formado por 4 bytes, então tem o bits de 0 a 7 formando o primeiro byte, os bits de 8 a 31 formando o segundo byte, os bits de 16 a 23 formando o terceiro byte, e o quarto byte formado dos bits de 24 a 31. Um byte, se eu tenho 2 bytes, eu posso dizer que isto aqui é um word, ok? E se eu tenho o conjunto todo aqui, eu posso dizer aqui que um dado do tipo 32 bits é um double word. Então, quando eu tenho um dado de 32 bits, eu estou ocupando um double word de memória. Se eu tenho um dado de 16 bits, eu estou ocupando um word de memória. Se eu tenho um dado de 8 bits, eu estou ocupando um byte de memória. Então, byte, os 2 word e os 4 double word. É apenas uma informação aí adicional, uma ilustração aí para a gente lembrar um pouquinho, né, da importância de conhecer a arquitetura e a organização de computadores. Olhando aqui, eu tenho então a variável A, definida como do tipo de dado inteiro. Nesse momento, eu defini aqui, essa aqui, então, esse espaço aqui é a minha variável A. Eu criei uma variável A do tipo inteiro, ela tem 32 bits. Se eu criasse uma variável A do tipo float, também estaria em 32 bits. Mas eu poderia usar double, e aí o double ser de 64 bits, né? Um double, long double, por exemplo. Quando eu defino um ponteiro, esse ponteiro tem uma característica. Ponteiros sempre ocupam o mesmo espaço de memória. Não importando o tipo de dado associado ao ponteiro, ao próprio ponteiro. Muito bem. Então, não importa esse tipo, não importa aqui se é int, se é float, se é double, se é uma struct, se é uma classe, não importa. Esse ponteiro vai ocupar sempre o mesmo espaço de memória. Agora, quanto de espaço de memória ele ocupa? Bom, se o seu computador estiver dotado com um sistema operacional de 32 bits, esse ponteiro vai ocupar 32 bits. Se você estiver usando um sistema operacional operando a 64 bits, o seu ponteiro ocupará 64 bits. Se eu estiver usando um computador mais antigo, de 16 bits, o ponteiro terá 16 bits. E assim sucessivamente. O ponteiro está associado ao tamanho de endereçamento do dado na memória. Muito bem, então. Agora, como é que eu faço para associar esse ponteiro à variável A? Eu vou chegar aqui para o ponteiro e vou dizer para ele o seguinte. O ponteiro A, eu quero que você seja atribuído ao endereço. Então eu uso o E comercial. Ao endereço de quem? Da variável A. Ao fazer isso, o que acontece com este ponteiro? Ele é automaticamente posicionado aqui, ó, na posição 0 do meu dado, né? Do início do meu dado. Então tá aqui, ó. O ponteiro só vai enxergar esse bitzinho do meu conjunto, ele não vai enxergar todo o conjunto. Então, quando eu digo ponteiro associado ao endereço de A, ele me posiciona
o dado exatamente no início aqui, ó, no primeiro bit do conjunto. E vamos lembrar que nesse caso aqui não dá para a gente trabalhar com a ideia de cardinal ou ordinal, é sempre cardinal. E esse tipo de dado que eu coloquei aqui, para que ele serve? Esse tipo de dado que eu coloquei aqui serve para dizer para o ponteiro, olha, você está apontado aqui para a variável A, ok? Apontou, você vai começar aqui. Até onde você tem que ir? Você deve ir à quantidade de bits que o A possui. E o A que você está apontando é do tipo inteiro. Então ele já sabe que dentro da memória ele vai ter que se deslocar e fazer o acesso ao último bit desse endereço. Ele sabe por esta informação que a última posição, o último bit, é esse local. Então eu vou ter acesso ao endereço a partir do início até o seu final. Então o tipo de dado associado ao ponteiro é usado para definir, na verdade, até onde o ponteiro vai. Porque a partir daí ele sabe que o próximo bloco de 32 bits, ou sei lá quantos bits você está usando para outro tipo de dado, não pertence mais ao espaço reservado para a variável A. Esse é o grande detalhe de ponteiro. Então muitas vezes as pessoas passam despercebido por isso. E aqui tem um detalhe importante. Ponteiro não é difícil. É tranquilo, mas é delicado. Tem que ser visto em partes. Tanto que o próprio vídeo que eu estou fazendo para vocês, eu estou fazendo em parte, estou pedindo para vocês pausarem, estou apagando e refazendo as coisas. Daqui a pouco nós vamos para o computador vermos os programas manipulando os ponteiros e passando algumas informações adicionais. Então, quando alguém diz que o ponteiro é difícil, uma de duas coisas. Ou quem estava dando a instrução não explicou direito, ou você não perguntou o que precisava perguntar. Terceira possibilidade, ou você não prestou atenção no que estava sendo explicado. Eu sugiro, inclusive, que se tiver com dúvida neste momento, volte o vídeo para ver as explicações. Então, resumindo, ponteiro é uma variável especial que tem por finalidade armazenar na memória o endereço de outra variável. Então eu estou aqui, ó, esse ponteiro chamado PTA está armazenando o endereço da variável A. O ponteiro precisa ter um tipo de dado associado a ele para que ele saiba até onde ele vai. Então veja, até deixei aqui marcado em vermelho, puxei a seta aqui, está meio tosco aqui, mas tudo bem, para indicar aqui até que ponto ele vai, o limite de visualização que o ponteiro tem que apontar. Então, deste início, que é a sua relação, né? O início aqui está marcado, na verdade, por este E. Aqui eu tenho o E desse momento. E esse int aqui, ó, né? Vamos trocar aqui a cor desse int agora para vermelho. Ele está aqui, ó. Então aquele int em vermelho, ele é usado aqui. Então eu tenho o endereço inicial e a indicação do término do endereço final, até onde ele tem que ir. Então ele sabe que ele tem que percorrer 32 bits. Então eu sugiro que faça uma pausa, olhe isto com cuidado, volte o vídeo se for o caso, assista mais uma vez esse trecho, porque depois nós vamos trabalhar um pouco mais alguns conceitos, mais alguns detalhes aqui de informação. Eu vou apagar essa parte toda, vou começar uma nova lousa, e aí a gente continua, que depois eu quero fazer as demonstrações em computador. Muito bem, a partir da definição da variável A, do tipo inteiro, sendo inicializada com o valor 25, quando criamos essa definição, a variável A é criada na memória, o valor 25 é atribuído a ela, mas em que lugar da memória a variável A está? Basicamente, diretamente, eu não preciso me preocupar com isso. Mas há momentos em que eu preciso ter esta informação. Esta informação será conseguida a partir do uso de ponteiros. E eu vou usar ponteiros por diversas finalidades. Por exemplo, veja aqui do lado os detalhamentos que eu vou colocar sobre o uso de ponteiros. Uma das finalidades em usar ponteiro é fazer a alocação dinâmica de memória.
retornar valores de subrotinas na forma de passagem de parâmetro por referência. Eu consigo fazer passagem de parâmetro por referência usando ponteiro. E nesse caso, a gente poderia dizer passagem de parâmetro por ponteiro, ao invés de falar passagem de parâmetro por referência, mas passagem de parâmetro por referência é também aceito. Manipulação de arranjos ou arrays, que são na verdade as matrizes. Retomando então, nós temos a definição da variável A com 25. Eu crio ponteiros, eu estou criando 3 ponteiros aqui, ponteiro 1 para o A, ponteiro 2 para o A, ponteiro 3 para o A. Todo ponteiro tem que ser vinculado a um endereço de memória. Eu disse há pouco que eu posso ter duas situações. Ou o ponteiro está associado ao endereço de memória de uma outra variável, ou associado a ninguém. E a maneira de definir um ponteiro nulo, sem nenhuma associação ao endereço, é começar o ponteiro associando ele o valor 0. Muito cuidado aqui, que eu não estou colocando o valor 0 dentro do ponteiro. Eu estou dizendo para ele que o ponteiro não aponta para ninguém, para o nada. Uma outra forma é colocar a constante null em substituição ao valor 0. E temos ainda a possibilidade de escrever null PTR. Essas duas formas aqui, particularmente, são muito comuns na linguagem C, e eu tenho ainda as 3 possibilidades para a linguagem C++. Então, quando eu quero criar um ponteiro, eu preciso de um ponteiro, mas inicialmente eu não quero associar ele a nenhuma variável, ou eu defino ele com valor 0, ou com o null. Veja, esse null está totalmente em letras maiúsculas. E há pessoas que dizem que na linguagem C só tem comando em letra minúscula. Não é muito bem verdade, porque isso aqui é um comando, é uma constante que representa o valor 0. E na linguagem C++, eu tenho ainda o null PTR totalmente em minúsculo para representar a mesma coisa. Ou seja, estou definindo um ponteiro. Esse ponteiro é do tipo inteiro, então ele sabe que ele vai ter que operar apenas com valores para dados do tipo inteiro, e que esse ponteiro não está apontado para nenhum endereço de memória. O apontamento de um ponteiro é feito da seguinte forma. Eu escrevo aqui ponteiro, no caso vou pegar aqui o ponteiro 1, de A, e digo o seguinte, associado ao endereço de A. Nesse momento, eu descubro qual é o endereço em que A está posicionado. E a mesma coisa eu posso fazer para os demais ponteiros em relação às suas variáveis. Vejamos na sequência a continuidade deste assunto. Então, a partir aqui apenas do ponteiro A para a variável A, o ponteiro está sendo definido sem nenhum endereço de memória inicial. Na sequência, eu digo que o meu ponteiro A está associado ao endereço da variável A. A partir do acesso do endereço à variável A, se eu pedir para mostrar só isso aqui, fizer um cout EA, vai aparecer, talvez, na tela, algo desse tipo, um 0, um X, aí pode aparecer mais 2 números, mais 2 números e mais 2 números. O formato vai ser este para uma máquina de 32 bits. Este valor aqui é um valor hexadecimal, porque esse X está dizendo 0, 0, que o conteúdo é numérico. E o X, como é que nós falamos X em inglês? Axis. E quando você fala axis, lembra X. Então, hexadecimal. Então, é um número hexadecimal. Então, isso aqui vai ser um número, por exemplo, que poderá ser assim, 00, FF, FA, ou qualquer outra forma, algum valor nesse sentido, que é o endereço da variável A. Quando eu crio o ponteiro, esse ponteiro está associado a este endereço. Então, por exemplo, se eu peço para fazer cout do ponteiro, o que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar o valor do endereço que a variável A está. Se eu fizer cout,
endereço de A, eu vou obter a mesma informação. No entanto, o ponteiro aponta para a variável. Se ele aponta para a variável, ele também consegue saber o que tem dentro desta variável. E basta que eu escreva cout, coloque um asterisco, e na frente do asterisco eu coloque PTA. Quando eu fizer isso, ele vai mostrar o valor 25 como saída deste dado. Mas veja, não significa que 25 está armazenado dentro desta variável. O que está armazenado dentro desta variável é o endereço da variável A, e no endereço da variável A tem um conteúdo guardado de valor 25. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas isso é proposital, para que não sobre dúvidas. Ponteiro é uma variável especial usada para armazenar o endereço de memória de outra variável. A partir do momento que eu armazenei o endereço de memória de outra variável, consequentemente, eu também consigo obter a informação de qual conteúdo está armazenado dentro daquele endereço. Se for o caso, tome nota desta anotação, deste detalhe que eu apresentei, porque eu vou apagar a lousa e dar continuidade à nossa aula. Muito bem, estou aqui definindo a variável A do tipo inteiro com valor 25, criei o ponteiro chamado ponteiro A, associado à variável A. Esta é uma outra forma de, após definir a variável, já inicialmente colocar o endereço de A. Vamos lembrar que quando eu uso a indicação do asterisco, eu digo que é um ponteiro, a indicação do E é o endereço, e que essas duas informações estabelecem a posição de início, a posição aqui de início do endereço, o endereço de memória, onde a variável A está sendo definida. E que o tipo de dado aqui que eu usei para o ponteiro determina, na verdade, até onde o ponteiro deve ir. Então aqui, ó, indicando então que é um ponteiro também de 32 bits. Então, quando eu defino um ponteiro e vou associar uma variável, eu tenho que fazer a compatibilidade de extensão de dado na memória. Muito bem, ao executar esta linha, por algum motivo, a variável A foi criada num segmento de memória. E eu disse, então, que essa variável A tem valor 25. O que acontece? Todo esse conteúdo aqui, ele está sendo definido nesse espaço. Existe o espaço antes da memória, que pode estar com algum valor, alguma outra coisa, depois também com algum outro valor de outra coisa. O que me interessa é a variável A no meio de uma porção de endereços da memória. Então veja que, de repente, eu tenho como endereço de memória essa posição aqui como 0A. Eu não vou usar um endereço de 16 bits, 32 bits aqui na lousa, porque fica sem sentido. Se eu somar 32 a 0A, eu vou ter aqui 2A. Então, esse endereço aqui, inicial, bit 0, dessa double word, começa em 0A, esse outro começa de 0 a 32 em 2A, e esse aqui é o 4A. É de 32 em 32 bits. Por isso que o ponteiro precisa do tipo de dado para fazer o salto. Então eu sei que o meu ponteiro está aqui. Beleza? E ele vai até uma posição antes do próximo endereço, que é esse aqui. Esse é o endereço desse bit. Esse é o endereço desse bit. E esse é o endereço desse bit. Quando eu defino esta relação, eu tenho duas informações que eu posso tirar daqui. São duas informações. Eu posso usar o E como operador de acesso ao endereço, e se eu fizer um E sobre o A, eu vou obter o endereço de A. Então vai aparecer aqui 0x2A. Mas se eu usar o asterisco, como eu mostrei anteriormente, aqui eu vou ter, então, a informação 25. Não significa que o ponteiro
armazenou 25. Ele só está dizendo que dentro da variável A existe o valor 25. E aqui ele mostra o endereço onde a variável A está definido na memória. Eu espero que com essa pequena demonstração e essa apresentação que foi feita, que vocês tenham tido uma ideia do que é ponteiro. Primeira coisa é ter uma ideia, é entender onde o ponteiro começa, onde ele termina, quando eu acesso o endereço, quando eu acesso o conteúdo de quem ele aponta. Assim como eu acesso o endereço de quem ele aponta, também o conteúdo de quem ele aponta. Depois disso, nós podemos fazer as operações de ponteiro, que são alocação dinâmica de memória, uso de passagens de parâmetro por ponteiro, simulando passagem de parâmetro por referência, e também acesso a matrizes de 1 e 2 dimensões. São esses os eventos que eu vou mostrar nesta aula e na próxima. Nesta aula eu vou concentrar apenas nas questões de uso de ponteiro, ok? Essa parte aqui de endereço, de acesso ao valor, de manipulação desses dados em memória. Em aula posterior a esta aqui, eu vou mostrar a alocação dinâmica de memória usando arranjos e também passagem de parâmetro por referência sendo simulada a partir do uso de ponteiro. Vamos então para o computador, que agora chegou a hora da nossa parte prática. Muito bem, então aqui na parte prática vamos fazer as demonstrações dos programas em C++ utilizando ponteiros. E eu vou começar aqui com o exemplo 1, e esse exemplo 1 eu vou mostrá-lo em algumas etapas diferentes de execução. Se quiser tomar nota, anote aí, pause o vídeo, anote aí da linha 1 a 21. Eu vou aproveitar esse momento para fazer aqui um comentário. Observe que entre as linhas 10 e linha 18, eu estou definindo aqui um conjunto de variáveis. A C é uma variável do tipo char, I do tipo int, o short é um int short, o long é um int long, long é o inteiro longo longo, então int long long, o float é o F, double é D, lang double L e bool o B. E assim, sucessivamente, para cada uma dessas variáveis, eu também criei um ponteiro que está associado a cada uma dessas variáveis, utilizando a mesma nomenclatura. Vou avançar o código na sequência e, se necessário, pause o vídeo. Aqui entre as linhas 22 e 42 nós temos mais outros trechos e alguns trechos com comentários para passar algumas informações adicionais. Este programa ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa mostra o número de bytes de cada tipo. Então, nós vamos fazer aqui uma apresentação da tabela de consumo de dados de cada um dos tipos envolvidos. E a segunda parte mostra o consumo dos tipos de dados ponteiro. Vocês vão lembrar que há pouco eu disse que um ponteiro é um tipo de dado, porque ele ocupa um espaço, então nós vamos provar que ele ocupa espaço, e por isso eu faço parte da linha de pensamento que considera o pointer um tipo de dado. E vamos mostrar também que cada tipo de dado ocupa uma quantidade de bytes em memória, mas os ponteiros sempre ocupam o mesmo espaço. Eu quero falar aqui sobre os comentários da linha 27, 28 e 29. Aqui na linha 29 eu estou considerando aqui o uso do compilador G++, pertencente ao pacote GNU. Se eu estiver usando aqui um compilador de 64 bits, e claro, um compilador de 64 bits ele só pode ser executado num sistema operacional de 64 bits. Nesse momento, se eu usar 64 bits, esse dado vai ocupar na memória exatamente 16 bytes, ou seja, consumo de 128 bits. No entanto, se nós estivermos usando a versão do G++ de 32 bits, ou seja, eu tenho um compilador de 32 bits, que não importa se ele está sendo executado no sistema operacional de 32 bits ou mesmo de 64 bits. O que ele vai usar é 12 bytes. Veja que o mesmo compilador da mesma família, com capacidade de
endereçamento diferente ou consome uma quantidade diferente de bytes em memória. Ou seja, se eu tenho aqui um compilador de 64 bits, eu consigo endereçar no máximo aqui, 128 bits de memória. Mas, se eu estiver usando um compilador de 32 bits, eu vou conseguir endereçar aqui no máximo 96 bits, e isso trabalhando com o compilador G++ do GNU. Mas eu estou mostrando aqui também o BCC. O BCC é o Borland C Compiler, que é um compilador voltado também para a linguagem C++. Esse B vem da época da Borland, mas hoje a Borland não existe mais. Ela é uma subsidiária da empresa Micro Focus, e o produto da Borland passou a ser da Embarcadero. Então, se você obter o compilador, que também é gratuito, mas é proprietário, o compilador G++, ele é do projeto GNU, ele é livre. Já o BCC é distribuído gratuitamente, mas é um produto proprietário de uma empresa chamada Embarcadero. Usando o compilador dela, que é de 32 bits, ela só consegue endereçar 10 bytes. Ela ocupa 10 bytes de memória. Então veja que existem diferenças entre compiladores. Existe diferença entre compiladores da mesma família. Nesse caso aqui, eu consigo fazer o endereçamento de até 80 bits. Depois eu vou fazer uma demonstração do compilador G++ em 32 bits, que é o compilador que a gente usa normalmente no Windows, não importa se o Windows é de 32 ou 64 bits. Não vou entrar aqui no mérito da questão de como configurar o compilador de 32 bits rodando em Windows 64 bits para operar em 64 bits, porque isso foge do nosso escopo. E vou mostrar a execução do compilador G++ de 64 bits, e aí eu vou usar um serviço da web onde o compilador de 64 bits está instalado, e vou também executar este mesmo programa aqui no BCC da Embarcadero, para nós vermos essa pequena diferença. Então veja que eu, como programador, tenho que estar atento a estas questões. Então não basta conhecer somente a linguagem, não basta ter uma boa lógica de programação, eu também tenho que ter uma preocupação com o tipo de ferramenta que eu vou usar para a produção do meu software. Aqui na linha 37 e 38 nós temos mais outros comentários. Então aqui, os ponteiros de um compilador de 32 bits ocupam 4 bytes. Vamos lembrar que o ponteiro, não importa se o ponteiro é int, se ele é long, se ele é float, o ponteiro sempre ocupa o mesmo espaço de memória, porque o ponteiro é uma variável especial que armazena efetivamente o endereço de memória de outra variável. E se eu estiver usando um compilador de 64 bits, esse consumo passa para 8 bytes. Então, num compilador de 32 bits, o ponteiro precisa armazenar apenas 4 bytes, porque 4 bytes é usado para representar o endereço de memória que uma variável ocupa. Mas em 64 bits, que é o dobro da capacidade de 32, obviamente, passamos a ter aqui, então, 8 bytes. Vou avançar o programa para que você pause a tela e termine de anotar o código, se assim desejar. Aqui até a linha 53 nós temos então a finalização do nosso código. Vamos colocar este programa em operação. Assim que o programa é executado, vejamos que o programa apresenta o tamanho de bytes de cada tipo. O int 4 bytes, o short 2 bytes, long 4 bytes, assim sucessivamente. Veja que o double ocupa 8 bytes, que é equivalente a 64 bits, como eu disse no início da nossa aula. Mas o long double, nesta versão aqui, que é um compilador GCC de 32 bits, sendo executado em um sistema operacional de 64 bits, ele nos mostra que ocupa 12 bytes. Vou acionar Enter para continuar o código. E observe que cada um dos ponteiros associados a cada um desses tipos de dados ocupam todos 4 bytes. Na sequência, eu quero apresentar este mesmo programa sendo executado num compilador de 64 bits. Para isso, eu vou
acionar um serviço da web chamado IDE1. Para ganhar tempo, eu já deixei aqui o site carregado, só para que você anote. Para usar o serviço IDE1, basta no seu navegador escrever ide1.com. Quando você entra nesse ambiente, ele normalmente apresenta uma linguagem ativa, normalmente a linguagem Java. E eu quero escrever um programa em C++, por exemplo. Então eu venho neste botão, Java, ele abre um menu onde eu posso selecionar a linguagem desejada. Por exemplo, eu parei aqui em Pascal, ele está me dizendo que ele usa o Pascal GPC, que é o GNU Pascal, e a versão é 2007-0904. Mas como eu quero C++, veja que eu tenho C++ aqui, 8.3 GCC, e eu tenho o C++ 14 GCC 8.3. Eu vou escolher aqui, o C++ 14, que é a versão C++ mais próxima da versão C++ 17 que estamos usando. O IDE1 está um pouco desatualizado, né? Eles precisariam fazer uma remodelação aí do compilador em uso. Além dessas linguagens aqui, as mais populares, eles têm aqui outras linguagens. Olha a nossa linguagem brasileira aqui, Lua, nessa lista aqui. Temos também como linguagem brasileira o Elixir. Então você pode, neste ambiente, fazer testes de linguagem sem a necessidade de instalar essas linguagens em seu computador. Então eu vou acionar aqui C++ 14. Ele já me traz aqui uma prévia de um programa base. Se eu quiser fazer um programa com CIN, eu vou ter que usar esse recurso chamado stdin, Standard Input. Então, se o meu programa tem uma entrada de dados, eu coloco a entrada aqui. Aliás, se tiver duas entradas, eu coloco as entradas listando essas entradas. Ok? É um pouquinho chato, porque eu tenho que entrar o valor antes do programa ser executado. Mas como o programa exemplo não tem interação com o teclado, eu vou desabilitar esse modo. Vamos voltar ao nosso programa. Vou selecionar o código e copiar. Vou selecionar aqui o todo e colar o código na minha tela do IDE1. Então veja que é o mesmo código. E nesse momento eu vou pôr o código em execução. Run. Após o tempo de compilação, o programa apresenta uma página com o código do programa que eu executei. E na parte de baixo ele mostra para a gente a saída gerada pelo programa. Ele diz que não houve nenhuma entrada no Standard Input, né, na entrada padrão. Na saída padrão, então teve a saída. Observe aqui no long double que aqui ele está mostrando 16 bytes. E no nosso teste, no Code Blocks, nós vimos que era 12 bytes. Outro detalhe, ele está mostrando aqui que cada ponteiro ocupa 8 bytes e no nosso teste 4 bytes. Eu estou mostrando aqui para vocês o uso de um compilador 64 bits da linguagem C++. Aproveitando, já que estamos aqui com a mão na massa, usando aqui um serviço de compilação de programa web, como é o caso aqui do IDE1, eu quero mostrar um outro serviço. Esse é o serviço Replit. Então aqui no Replit você entra colocando repl.it. Ao entrar neste site, você tem, ele é pago para algumas coisas, mas eu posso acionar aqui o botão Start Coding. Ao acionar o Start Code, ele mostra aqui um menu com as linguagens que ele opera. Então veja, tem Python, Node, C, Java, C++, Ruby. Lua, aqui ó, Lua, temos Lua. Muito bem, eu vou escolher C++, que é o que interessa, e vou pedir para ele criar aqui uma área de trabalho. Assim que a área de trabalho é criada e carregada, ele apresenta aqui uma área, né? Aqui vai ser o meu programa, que ele está chamando de main CPP. Aqui ele abre uma área de edição, que eu vou aproveitar e vou colar o código do programa aqui, que a gente já copiou para o IDE1, então está aqui. E aqui eu tenho o botão Run.
Só que ele tem uma diferença aqui, ó. Vejamos, aqui ele está colocando um compilador C diferente, não é o GNU C++ que estávamos usando. Aqui ele está usando o Cilang. Eu prefiro chamar de Cilang, que é o C Language, que é um compilador que aceita a linguagem C e C++, versão 7.0. Só que tem gente que chama esse compilador aqui de Clang. Eu não gosto de falar Clang, porque quando você fala Clang, parece uma araponga cantando. Então, falando agora mais sério, eu vou colocar o programa em execução. E é interessante usarmos um programa escrito e compilado num compilador diferente do que estamos usando. Observe que ele mostrou 4 bytes, long double com 16 bytes. Eu vou acionar Enter e ele mostrou também que ele ocupa 8 bytes de memória para cada ponteiro e usou 16 bytes. Então estamos usando aqui uma versão do Cilang de 64 bits. Agora é uma boa hora para fazermos o teste do programa no compilador BCC, então eu vou abrir aqui o meu prompt de comando. No prompt de comando eu vou entrar dentro da pasta chamada fontes, que é um local no meu disco rígido que eu guardo alguns programas para testes. Então cd/fontes. E vou executar aqui a listagem do diretório. Então dir. Olha lá, eu tenho exemplo 1.cpp. Para mostrar que este é o programa que nós estamos usando, vamos usar aqui o comando type. O comando type é um comando que permite listar o conteúdo de um arquivo texto. Vamos colocar aqui o pipe e o more, porque eu quero que haja uma pausa de tela quando o limite de linhas por tela for atingido. Veja então que o programa é o exemplo 1, exatamente aquele que eu acabei de mostrar. Vou acionar a barra de espaço e ele mostra o restante do programa. Muito bem. Vamos dar um dir novamente. Agora eu quero fazer a compilação do programa. Eu tenho aqui, por exemplo, se eu usar o compilador, eu posso usar o G++. G++, acionar Enter. Ele diz fatal error, no input files. Quer dizer, não tem nenhum arquivo informado. Para ver aqui a versão do G++, que é o C++ do GNU, G++, traço, traço, menos, menos, version. Acionei Enter. Eu estou usando aqui a versão 9.2.0. Mas daqui a pouco eu faço a compilação com esse programa. Eu quero usar aqui o BCC. É BCC32C. Há um detalhe. Esses programas estão instalados na minha máquina, estão configurados, variáveis de ambiente preparadas. Existem aqui no canal vídeos mostrando como essas operações são feitas. Eu não vou entrar nesses detalhes nesta aula. Então, é BCC32C, aciono Enter. E veja que aparece embarcadeiro C++ 7.3. Aí ele diz assim embaixo, BCC32C.exe, error, no input files. Basicamente a mesma mensagem que o G++ também apresentou. Então vamos fazer aqui BCC32C, exemplo 1.cpp. Vamos acionar Enter e vamos aguardar o processo de compilação. Observe que o processo de compilação foi feito em 2 etapas. Primeiro, o BCC pegou o programa exemplo.1cpp, compilou esse programa, transformando este programa em código assembly, e depois efetuou a execução do programa Turbo Incremental Link, que é o programa que pega o código objeto em linguagem de máquina e vincula esse código objeto às bibliotecas de runtime do sistema operacional, o que transforma o programa num programa executável. Eu vou acionar aqui o dir e você vai ver aqui que eu tenho exemplo 1.cpp, exemplo.1exe e exemplo 1.tds. O arquivo com a extensão TDS foi o arquivo que o compilador gerou como arquivo objeto. O Turbo Incremental Link pegou o arquivo TDS e transformou esse arquivo em executável. Vale salientar que qualquer compilador, estou falando de linguagem compilada, não interpretada, qualquer compilador efetua sempre essas 2 ações. Primeiro transforma o programa de alto nível em baixo nível e depois transforma o programa de baixo nível num executável para o sistema operacional em uso. Nesse momento vamos colocar o programa exemplo 1 em execução. E veja lá que apareceu 10 bytes. No entanto, os demais valores são os mesmos.
Vou acionar aqui o Enter para ele continuar e veja que ele mostrou aí que cada ponteiro ocupa 4 bytes, porque esse é um compilador de 32 bits. Tecle Enter para encerrar. Eu agora vou aproveitar e vamos compilar o programa usando também o GCC. Então, G++, exemplo 1.cpp. Não basta eu fazer isso. Eu já vou passar para ele aqui no caso o comando "-o teste". Isso significa que ele primeiro vai gerar o objeto do exemplo 1.cpp e a chave "-o teste" faz com que o linker dele já pegue o programa e gere um executável chamado teste. Vejamos. Agora vou acionar o dir e nós temos dois executáveis, exemplo 1.exe, que é a versão BCC, e teste.exe, que é a versão G++. Vou chamar o teste, acionar Enter, e veja que agora está mostrando 12 bytes. Então tenho dois códigos com informações diferentes um do outro, mas ambos os compiladores são compiladores de 32 bits. Vou executar aqui o comando exit para fechar esta janela. Voltei a tela ao tamanho normal. Voltando então ao ambiente do Code Blocks, tivemos aqui uma noção de que ponteiro ocupa sempre o mesmo espaço, então não importa se ele está vinculado ao int, ao short, ao long, como está aqui sinalizado. Isso deve ter ficado claro na aula expositiva, onde eu mostro que o tipo de dado do ponteiro é para indicar até onde ele tem que ir a partir do seu apontamento. Na sequência eu vou chamar o programa, o exemplo 2, para nós continuarmos aqui a nossa exposição prática. Muito bem, a partir aqui do exemplo 2, nós temos um pequeno programa que se estende da linha 1 até a linha 21. Note na linha 9 a definição de uma variável chamada idade, com atribuição do valor 25, e na linha 10 a definição de um ponteiro para a variável idade chamado pidade, atribuído a endereço algum. Na linha 12 é feita a atribuição do endereço da variável idade ao ponteiro pidade. Na linha 14, o valor da idade vai mostrar ali 25, está armazenado no endereço de memória e vai mostrar então o conteúdo de pidade. Vamos colocar o programa em execução. E assim que o programa entra em operação, é apresentado na sua tela a mensagem: o valor idade 25 está armazenado no endereço de memória, e neste caso apareceu a informação 0x, número hexadecimal, 6F-FF08. Esta é a posição de memória no computador que eu estou usando. Talvez no seu computador esse valor seja diferente. Vamos agora acessar o site Replit e ver este programa sendo então executado para ver qual tipo de informação será apresentado para o endereço de memória. Veja que aqui na tela, no código da área main.cpp, está o código do programa que mostra o endereço da variável idade. Vamos colocar o programa em execução, pois ainda temos o resultado do programa anterior. Observe neste caso que a mensagem apresentada indica que o valor idade 25 está armazenado no endereço de memória 0x, número hexadecimal, 7FFD3D6CD2E8. Observe que, num compilador de 64 bits, em um sistema de 64 bits, o endereçamento do ponteiro na memória é equivalente à quantidade de bits que está sendo acessada. Na sequência, vejamos o exemplo 3. O exemplo 3 também é um programa que não é muito grande. Nós temos na linha 9 a definição da variável idade com o valor 25. Na linha 10, a definição do ponteiro pidade apontado para um endereço nulo. Estou usando aqui o estilo da linguagem C. Na linha 12, o ponteiro idade, pidade, é atribuído ao endereço da idade. E aqui vai acontecer o seguinte: na linha 14 eu vou mostrar o valor 25, que é o valor que está dentro da variável idade, e vou mostrar também o endereço da variável idade. Eu posso apresentar, a gente já falou sobre isso, que eu posso apresentar o endereço da variável idade, mas isso aqui é meramente didático, que pouco serviria num contexto prático. Mesmo aqui apresentando é mais didático, porque internamente eu vou trabalhar com o E ou o asterisco,
manipulando os ponteiros que são necessários. Aqui, ao usar o asterisco p-idade, eu também vou conseguir apresentar aqui o valor 25, não que o valor 25 esteja dentro desta variável. A gente sabe que essa variável armazena o endereço, né? Essa variável está armazenando o endereço da outra variável. Mas uma vez que eu sei qual é o endereço, eu também sei o que tem lá dentro. Mostro aqui, e aqui vai mostrar o endereço da variável p-idade. Vamos colocar o programa em execução. Veja que aqui eu tenho, então, idade igual a 25, com o endereço 0x6f-ff0c, e o p-idade com o valor 25, não que ele esteja com o valor 25, mas ele está apontando para o valor 25, e o p-idade está no endereço 0x6f-ff08. A diferença de 0,8 para 0c será exatamente o tamanho do tipo de dado int que estamos utilizando em nosso programa. Vamos então agora para o exemplo 4, para dar continuidade à apresentação prática do uso de ponteiros. A partir do exemplo 4, nós temos aqui um programa um pouco maior, então observe as linhas de 1 a 21, faça pausa no vídeo e veja o final do programa até a linha 23. Muito bem, este programa define aqui na linha 9 uma variável chamada A, um ponteiro chamado PA, apontado para nada, estou usando aqui no PTR, então essa constante é uma constante no estilo C++. Aqui estou dizendo que o ponteiro A está associado ao endereço da variável A. E neste momento o programa pede, entre um valor inteiro. Eu vou entrar o valor inteiro e veja que eu não vou entrar o valor na variável A, eu vou entrar o valor por intermédio do ponteiro PA. Por intermédio, o que vai acontecer? Esse ponteiro sabe o local onde a variável A habita na memória. A hora que eu passar o resultado, esse valor para o PA, ele vai transferir esse conteúdo, ele vai enviar, na verdade, o conteúdo para a variável A. Tanto que aqui na linha 17, eu vou dizer valor informado e vou mostrar a variável A. Então, ponteiros servem para fazer operações de entrada, processamento, saída. Eu não preciso fazer isso diretamente em variáveis. Qual a vantagem disso? A vantagem disto é que, quando eu utilizo ponteiro, o acesso à memória, leitura e gravação de dados é efetuado de maneira muito mais rápida. Vamos colocar o programa, então, em execução. Neste momento entra um valor inteiro, então eu vou entrar aqui, por exemplo, o valor 200. Estou entrando esse valor via ponteiro. E quando aparece ali valor informado 200, o valor 200 foi enviado exatamente para a variável A. Como está definido aqui no código. Essa relação está definida nesta linha. O ponteiro A tem acesso ao endereço da variável A. Uma vez que ele tem acesso, ele também tem acesso ao conteúdo da variável A. Vamos ver agora esse programa sendo executado via web. A partir do site Replay está aqui o programa. Vamos colocá-lo em execução. Observe que ele pede para entrar um valor. Eu forneço então um valor qualquer, vou entrar 900. Acionando Enter, valor informado 900. Compilador diferente, resultado idêntico. Vejamos agora o mesmo efeito no site IDE1. Aqui no IDE1 eu coloquei o programa. Eu vou executar o programa para mostrar o que acontece na proposta deste recurso. Ao executar o programa, observe que nada foi informado na entrada, a entrada está vazia, está em empty, a vazia. Entre o valor inteiro, não entrou, valor informado, e ele está mostrando aqui um valor 32.767. Ele trouxe um valor que está ali em algum lugar da memória relacionado à variável A. Eu vou voltar a página aqui para a linha de execução. Vou copiar novamente o programa e aqui vou acionar o botão stdin e vou colocar aqui o valor 450. Vou acionar Run e vejo o que acontece agora. Uma vez informado 450,
foi o valor que eu forneci para a entrada de dados, o valor informado 450. Então veja que para o programa IDE1 fazer uso dos recursos, ele precisa que você faça uma entrada indireta via site. Já o site Replay aceita que você forneça os seus dados utilizando o ambiente de operação do próprio programa. Vejamos na sequência o exemplo número 5. O programa exemplo 5 ele tem por finalidade mostrar o evento, o efeito de atribuição entre ponteiros, que transfere endereço. Temos que tomar muito cuidado, porque eu não posso pensar numa variável de tipo ponteiro como se fosse uma variável do tipo numérica. Eu não consigo fazer uma operação de multiplicação com ponteiros. Eu consigo multiplicar os conteúdos que o ponteiro aponta, mas não fazer essa operação. Então, por exemplo, aqui o programa número 5, o exemplo 5, se quiser dar uma pausa na tela, aí vai de 1 a 21, e o restante do programa até a linha 25. Então, veja que aqui eu tenho na linha 9 a minha variável idade, sendo definida com o valor 25. Eu estou definindo aqui dois ponteiros, o ponteiro idade 1, o ponteiro idade 2. Estou usando no ponteiro 1 a forma de constante da linguagem C. Estou usando o constante no PTR, forma da linguagem C++. Estou colocando aqui que o ponteiro idade 1 está apontado, está recebendo aqui, está apontando o endereço da variável idade. E na linha 15 eu estou dizendo que o ponteiro idade 2 é atribuído pelo conteúdo do ponteiro idade 1. Então veja, se eu transfiro o endereço na atribuição, o que vai acontecer? Que eu vou mostrar aqui o valor 25 na linha 17, mas o ponteiro idade 1 e o ponteiro idade 2, respectivamente nas linhas 18 e 19, vão mostrar os mesmos valores, porque o valor do endereço da variável idade foi passado para o ponteiro idade 1. E aí o ponteiro idade 1 passou aqui o conteúdo para o ponteiro idade 2, logo P idade 1 e P idade 2 estão apontando para o mesmo lugar. Vejamos então o programa em execução. Veja que a variável idade está com 25 e os ponteiros idade 1 e ponteiro idade 2 mostram aí como valor de endereço da variável idade a posição SFFF04. Então observe que eles ficaram exatamente apontados para a mesma posição de memória como estabelecido aqui na linha 15. Na sequência vamos ver o funcionamento do exemplo 6. Aqui, a partir do exemplo 6, nós estamos retomando algo parecido que nós trabalhamos no exemplo 4, porque aqui eu defino a minha variável idade com 25, associo o endereço da variável idade ao meu ponteiro. Quando eu peço aqui variável idade vai mostrar 25, ponteiro idade vai mostrar o endereço, e aqui na linha 15 eu estou dizendo o seguinte, que o asterisco, ou seja, o meu ponteiro idade será atribuído com o valor 30. É o mesmo efeito de eu ter entrado antes o cin aqui com o ponteiro. Então esse valor 30 vai ser transferido para a posição de memória onde a variável idade existe, e o valor 25 será substituído por 30. Então, se quiser fazer nota do programa, tomar nota do programa, pause a tela, anote então das linhas 1 a 21, e na sequência até a linha 24. Vamos colocar o programa em execução. E observe então que a variável idade está com o valor 25 na posição de memória 6FFF08. Ela passa então a ter o valor 30 e a posição é a mesma. Então nós conseguimos, por meio de um ponteiro, fazer alteração do conteúdo de uma posição de memória onde lá há alguma variável em execução. Então é a ação que o programa aqui apresentado efetua. Eu posso então alterar o conteúdo da posição do endereço de memória de uma outra variável via ponteiro. Na sequência, vejamos o exemplo 7. Aqui, a partir do exemplo 7, nós temos uma possibilidade bastante curiosa.
Veja aqui o código de 1 a 21, se for o caso, pause o vídeo. E o restante do código até a linha 29. Então veja que na linha 9 eu estou definindo uma variável A, dando a ela um valor 1, só para ter uma variável com conteúdo na memória. Estou criando um ponteiro chamado ponteiro de A, que tem acesso ao endereço da variável A. Então, nesse momento aqui, na linha 11, ele vai mostrar o endereço atual. Quem é o endereço atual? O endereço onde a variável A se encontra na memória. Só que tem um detalhe. Eu posso pegar um ponteiro e acrescentar a ele mais uma posição à frente na memória. Assim como eu também posso retirar uma posição desse ponteiro da memória. Então, se o ponteiro estiver no endereço x, e eu faço mais, ele vai para o endereço x mais 1. Mais, ele vai para o endereço x mais 2. Se eu faço menos, ele volta para o endereço x mais 1. E se eu coloco menos de novo, ele volta para o endereço x0, ou seja, para a posição que nós começamos. Este efeito chama-se aritmética de ponteiro. É uma das estratégias que eu uso para executar ações de acesso a elementos de um arranjo, de um conjunto, de uma matriz, como foi comentado na parte teórica deste curso. Aqui estamos fazendo apenas uma observação, uma apresentação bastante simples dessa possibilidade, que será melhor tratada em aula posterior. Coloque então o programa em execução. E assim que o programa for executado, observe na tela que o endereço inicial é 0x6FFF08, ele avança para o endereço 0C, avança para o endereço 10. Aí o menos retorna ele para o endereço C, e outro menos retorna ele para o endereço 08, que é o endereço inicial. Este exemplo é apenas para vermos que quando utilizamos ponteiros, podemos avançar passo a passo a memória do computador por meio de ações baseadas em aritmética de ponteiro. Na sequência, vejamos o exemplo número 8. A partir aqui do exemplo 8, vamos falar ainda mais um pouco sobre aritmética de ponteiros. Então, se quiser tomar nota aí do programa, fazer a pausa no vídeo, observe as linhas de 1 a 21. E na sequência até a linha 24. Veja que na linha 9 nós estamos definindo ali idade com valor 25 e apontando a variável idade para o ponteiro idade na linha 10. Nas linhas 12 e 13 mostramos o valor da variável idade e o endereço. Nós já fizemos um exercício bastante parecido. Mas a linha 15 diz o seguinte: o conteúdo do ponteiro idade, o conteúdo é sempre representado pelo asterisco, ele está entre parênteses e do lado de fora dele temos o operador de incremento mais. Veja que se eu não colocar esse parênteses, eu avanço uma posição à frente na memória. Mas ao colocar o parênteses e esse mais do lado de fora, eu vou acrescentar mais 1 sobre o valor 25 e a idade será apresentada com o valor 26. Quando precisar fazer operações de processamento utilizando o conteúdo apontado por um ponteiro, é adequado manter o asterisco ponteiro dentro de parênteses. Vamos colocar o programa então para execução. E observe assim que o programa é executado, que a variável idade começa com o valor 25, está na posição 6FFF08. A aritmética sobre o ponteiro ocorre sobre o valor apontado, então 25 se torna 26, e é apresentado que estamos ainda na mesma posição de memória. Então aqui temos mais um detalhe operacional, e na sequência vejamos o nosso último exemplo, que é o exemplo número 9. Ok, então, a partir aqui do exemplo 9, vamos fazer aí a apresentação de mais um detalhe e o encerramento desta aula. Uma coisa que ficou aparente nos outros exemplos é que eu posso ter diversos ponteiros para uma mesma variável. No entanto, o inverso pode não ser verdadeiro. Não é possível, de forma direta, ter, por exemplo, um único ponteiro
que possa ser associado com diversas variáveis. E isso só é possível quando utilizamos o chamado ponteiro genérico. E é esse o tema deste exemplo. Aqui na linha 14, eu estou definindo ali um ponteiro chamado G, ponteiro genérico, apontado para nada, do tipo void. Vamos lembrar que void é um tipo de dado que representa nada. E assim sendo, eu criei aqui um ponteiro que, além de não apontar para nada, não sabe até que ponto da memória ele deve ser posicionado. Então, desta maneira, esse ponteiro pode ser usado para endereçar mais de uma variável. Mas aí tem as maneiras de realizar esta operação, que é chamado também operação de casting, quando eu vou converter um dado para outro tipo de dado. A conversão entre tipos de dados também pode ser chamada de coerção. Então, PG é um ponteiro que não tem tipo, mas ele vai assumir o tipo que seja necessário para a sua operação. Para tomar nota do código, observe as linhas de 1 a 21. Se for o caso, pause o vídeo. E, na sequência, o restante do programa até a linha 36. Veja que na linha 9 estamos definindo uma variável A do tipo inteiro, começando com o valor 1, na linha 10 uma variável B do tipo float com o valor 2,5 e um ponteiro genérico na linha 14. Observe aqui na linha 20 que eu posso dizer para o meu ponteiro genérico acessar o endereço da variável A. Isso ele consegue fazer, porque a finalidade de um ponteiro é posicionar você no endereço de outra variável, no endereço inicial, no bit 0 dessa variável. Mas como ele é void, eu não sei até que ponto ele deve ir. E aí nós temos algumas maneiras de fazer isso. Veja aqui na linha 17 que eu estou colocando estilo em linguagem C, e o estilo em linguagem C++. Como a linguagem C++ aceita o estilo da linguagem C, é muito comum as pessoas ficarem usando esse padrão aqui de conversão. Então isso aqui, eu estou dizendo aqui, eu tenho que colocar um tipo, que pode ser int, float, double, qualquer que seja. Esse tipo é um tipo para ser associado a um ponteiro. E que ponteiro? Ao ponteiro que estiver indicado com este nome. No caso do C++, eu vou usar aqui o operador staticCast, onde eu coloco qual é o tipo, entre o operador diamante, tipo int, float, e defino aqui que é o tipo de associação como ponteiro. Associado a quem? Ao ponteiro que estiver indicado desta forma. Obviamente, escrever o estilo C é um pouco mais simples do que escrever aqui a forma no estilo C++. Mas como nossa aula é de C++, devemos conhecer aqui as duas formas. Então, nesse momento aqui da linha 20, eu estou dizendo para o ponteiro genérico assumir o endereço de A, e ele precisa saber até onde. Então, para saber até onde, eu digo para ele assim, olha, ponteiro PG, então está aqui, ó, ponteiro PG é para você acessar aí o tamanho de memória para um int. E aí ele pega o valor como um todo. A mesma coisa eu faço aqui na linha 23. O ponteiro geral acesse aí o endereço da variável B e ponteiro geral faça o seguinte, vá até o tamanho de um float. O mesmo se aplica aqui às linhas 26 com o staticCast, que é o estilo C++, e também com a linha 29. Então, o efeito aqui será o mesmo tanto para o estilo C quanto para o estilo C++. Vamos colocar o programa em execução. E observe, então, a apresentação do valor inteiro como 1, e o primeiro valor da lista é estilo C, valor real 2.5 é estilo C, e aí vem novamente o valor inteiro como 1, e valor real como 2,5, que já é o estilo usado da linguagem C++. A partir deste ponto, encerramos aqui a apresentação introdutória e inicial sobre
ponteiros. Fizemos toda a exposição dos detalhes apresentados de forma teórica e também aqui de forma prática. Na próxima aula, eu vou proporcionar a vocês uma visão mais prática, menos operacional. Então, nós vamos ver exemplos de acesso a arranjos, arrays, como matrizes. Nós vamos ver passagem de parâmetro por ponteiros, simulando passagem de parâmetro por referência, e o exemplo mais importante, que é o uso de variável no estilo dinâmico. Até lá, um grande abraço, fui!